Você sabe o que impactou o mercado brasileiro e global nessa semana? Em poucos minutos, você verá a taxação bilionária que o Trump colocou no Brasil, resultados excelentes da Microsoft e da Meta e o que tudo isso significa para os seus investimentos. Então fica comigo até o final, que eu te explico como cada notícia pode impactar os seus ativos e qual deve ser o seu foco agora. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil, e sejam bem-vindos a mais um Giro de Notícias, que é um quadro aqui do canal onde eu trago para você as notícias mais relevantes da semana envolvendo economia e investimentos, para que você saiba o que de fato aconteceu e como se proteger e também como se beneficiar de algumas situações. E vamos começar diretamente com a primeira notícia e a mais importante dessa semana, que é em relação ao tarifaço que o Trump efetivamente colocou em relação ao Brasil. No início do mês de julho, o Trump chegou a anunciar que iria taxar o Brasil em 50% em relação a todos os produtos que o Brasil vende para os norte-americanos. Contudo, nessa semana, ao final dela, ele acabou anunciando que alguns setores em específico vão acabar sendo isentos dessa tarifa, ou seja, nem todos os setores do Brasil vão acabar se saindo prejudicados. E quais que são esses setores em específico? Começando então com o setor aeronáutico, onde nós teremos uma isenção que cobre aeronaves completas, peças, motores, subconjuntos e até mesmo simuladores de voo. E essa isenção foi muito importante para a Embraer, a principal empresa do Brasil presente nesse setor. E a prova disso é simplesmente a valorização da sua ação ao longo dessa última semana. Então, entre segunda-feira, dia 28 de julho, e quinta-feira, dia 31 de julho, as suas ações subiram 21,75%. Você pode estar observando também nesse gráfico que anterior a essa alta, as suas ações derreteram, justamente porque a expectativa era que a Embraer fosse taxada e, consequentemente, tivesse uma grande queda no seu resultado final. Mas como isso não aconteceu, a Embraer conseguiu ficar isenta dessa tarifa, as suas operações continuam funcionando normalmente. O próximo setor que acabou conseguindo fugir dessa tarifa é o setor automotivo, que engloba a venda de alguns veículos para passageiros normais, como por exemplo sedãs, SUVs, minivans, vans de carga e também caminhões leves, suas respectivas peças e também alguns dos seus componentes foram isentos. Temos também um outro setor muito importante para a balança comercial brasileira em relação aos Estados Unidos, que é o setor de energia e derivados. Produtos como carvão, gás natural, petróleo, derivados do querosene, óleos lubrificantes, parafina, coque de petróleo, betume, misturas betuminosas e até mesmo a energia elétrica conseguiram se safar dessa tarifa de 50%. E temos também outros setores, como por exemplo, alguns segmentos em específico do agronegócio, como por exemplo, suco, polpa de laranja, castanha do Brasil, mica bruta, madeira tropical serrada ou lascada, polpa de madeira e fios de sisal. Temos também o setor de mineração e metais, como por exemplo produtos como silício, ferro-gusa, alumina, estanho, ouro, prata, ferro-níquel, ferro-nióbio e alguns produtos ferrosos obtidos por redução direta de minério de ferro também foram poupados dessa tarifa. Temos também o setor de eletrônicos, como por exemplo smartphones, os celulares que nós utilizamos, antenas, aparelhos de gravação e reprodução de som e vídeo. Além disso, foram colocadas algumas outras exceções para essa regra, como por exemplo, passageiros que vão para os Estados Unidos e levam alguns produtos de item pessoal, por exemplo, não serão taxados, ou produtos que já foram enviados para os Estados Unidos antes dessa tarifa ser colocada na prática, também vão acabar ficando isentos. Contudo, nem todos os setores foram isentos e aqueles que foram taxados em 50% vão se sair muito prejudicados. Começando então com o café. Para você ter uma ideia, o Brasil exportou quase 2 bilhões de dólares em café para os Estados Unidos no ano de 2024 e com essa tarifa de 50% vai acabar prejudicando os norte-americanos, que pagarão mais caro pelo produto, pelo café brasileiro, e também pode acabar até mesmo inviabilizando a venda do café brasileiro para os norte-americanos. Afinal de contas, se eles tiverem a oportunidade de comprar um café mais barato vindo de outro lugar, eles vão acabar fazendo isso. Próximo setor é o setor de carne bovina. Empresas como a Minerva, a JBS e a Marfrig vão se sair prejudicadas e precisarão buscar outros países para vender os seus produtos e para conseguir substituir essa queda na receita que elas terão. Setor de frutas, algumas delas foram taxadas, como por exemplo manga, frutas processadas, como por exemplo açaí, uvas e outras inúmeras frutas vão acabar se dando mal. Setor têxtil, o setor de calçados e também o setor de móveis fecham os produtos que acabaram sendo muito afetados
por conta dessa tarifa. E o que isso vai impactar na nossa vida e nos nossos investimentos? Começando com a parte econômica. Alguns setores da economia aqui do Brasil vão acabar de fato se saindo prejudicados porque eles terão muita dificuldade de continuar vendendo seus produtos para os norte-americanos. Porque, como eu falei, se você fosse um americano, você não iria provavelmente continuar comprando aquele mesmo café brasileiro que subiu de preço absurdamente só porque você gosta daquele produto. A maioria das pessoas vão acabar comprando os produtos que são simplesmente mais baratos. Então o Brasil vai precisar procurar um outro mercado para exportar esses produtos em específico. Europa, América do Sul, América Latina, outros países da América do Norte, África, Ásia, Oceania, enfim, eles vão ter que procurar um outro local para continuar vendendo esses produtos para que o Brasil não saia sofrendo, para que o Brasil não tenha uma queda de arrecadação. Além disso, a Bolsa Brasileira já vem sofrendo bastante desde o início dessas tarifas terem sido divulgadas, que foi no início do mês de julho, como você pode estar vendo. As ações do índice Ibovespa, que representa a média da Bolsa Brasileira, caíram 5,77%, isso sem contar que algumas ações em específico acabaram caindo ainda mais. Outro ponto importante a ser destacado é que essa é apenas a parte da briga econômica. Existe também uma briga política envolvendo Brasil e Estados Unidos, que tem relação com os BRICS, que é um grupo econômico que acaba afetando os interesses dos norte-americanos, e também tem a questão envolvendo Alexandre de Moraes, Lula e Bolsonaro, e também o presidente norte-americano Donald Trump. E o que você, investidor, o que nós, investidores, podemos fazer para nos proteger e até mesmo se beneficiar desse tipo de situação? Diversificar o nosso patrimônio, não só no Brasil, tendo um pouco em renda variável e também em renda fixa, mas investindo fora do Brasil, investindo em dólar, em ativos dolarizados. Porque nesse tipo de situação, o dólar sobe e a bolsa americana também tende a subir. Consequentemente, se você tem um pouco do seu patrimônio fora do Brasil, por mais que a bolsa brasileira tenha se desvalorizado, você vai conseguir se proteger numa outra parte em relação aos seus investimentos fora do Brasil. Da mesma forma que num cenário econômico onde os Estados Unidos se dá mal e o Brasil se dá bem, você vai acabar ganhando na sua parte brasileira. Então, na prática, a diversificação é a única maneira que nós, investidores, temos de nos proteger desse tipo de situação, porque na prática foge totalmente do nosso controle qualquer tipo de negociação que o Lula venha a fazer com o Donald Trump. E a única forma que a gente tem de se proteger é justamente diversificando o nosso patrimônio. Agora um recado para você que chegou até aqui dentro desse vídeo. Já clica no botão vermelho de se inscrever, porque assim, sempre que sair um vídeo novo no canal, você vai conseguir ficar por dentro. Notícia 1 finalizada, podemos partir para os resultados envolvendo a Microsoft. E como você pode estar vendo, o lucro da empresa conseguiu crescer 24% dentro desse trimestre, superando inclusive as estimativas que os principais analistas de Wall Street tinham em relação à empresa. E você pode estar vendo agora na sua tela alguns dados em relação aos resultados da empresa, onde nós temos que o segmento de produtos, a empresa conseguiu apresentar um crescimento de 30%, comparando com o mesmo trimestre de 2024, saindo de 13 bilhões de receita para 17 bilhões. O segmento de serviços da empresa, que representa a maior parte da receita do negócio, cresceu 15%, saindo de 51 bilhões para 59 bilhões. A receita total da empresa, evidentemente, também cresceu, somando tanto produtos quanto serviços, num patamar de 18%, saindo de 64 bilhões para 76 bilhões de dólares. E, por fim, o lucro líquido da empresa também cresceu em 24%, saindo de 22 bilhões para 27 bilhões. E um sinal bastante positivo que a gente pode ter a respeito desses primeiros resultados é que a empresa conseguiu também aumentar a sua margem de lucro. Afinal de contas, o lucro dela cresceu 24%, enquanto a receita cresceu 18%. Então, além dela conseguir ter vendido mais dentro desse trimestre, ela também conseguiu se tornar uma empresa muito mais eficiente. Próximo dado a ser observado e destacado em relação aos resultados da Microsoft é o crescimento que ela conseguiu ter em 3 segmentos principais, que todos eles estão interligados, relacionados à computação em nuvem, a armazenamento em nuvem. Microsoft Cloud apresentou um crescimento de 27%, o segmento de serviços em nuvem, no geral, também apresentou um crescimento de 27%, e por fim, a Microsoft Azure também conseguiu apresentar um crescimento muito mais alto, inclusive de 39%. Para você que não sabe, Microsoft Azure é um segmento em específico da companhia, onde ela presta serviços de armazenamento em nuvem, que tem relação também com inteligência artificial, algo que muitas empresas
principalmente as Big Techs norte-americanas, estão começando a colocar em prática nas suas operações. E o que podemos concluir em relação aos resultados da Microsoft? Primeiramente, que foram resultados muito bons, porque a empresa conseguiu crescer tanto o segmento de serviços quanto o segmento de produtos físicos que ela vende, e foram resultados, inclusive, muito acima do esperado pelos analistas norte-americanos. O lucro por ação da Microsoft foi de $3,65 e a expectativa do mercado era de apenas $3,37. Além disso, por conta dos resultados positivos e acima do esperado, as suas ações subiram bastante, uma alta de 4,6%, o que fez com que a empresa chegasse muito próxima do patamar dos 4 trilhões de dólares de valor de mercado, chegando muito próximo à Nvidia. E o que a gente pode concluir em relação à Microsoft é que, por mais que ela já seja uma empresa muito grande, ela ainda tem muito a crescer, e a prova disso é simplesmente o resultado que ela vem conseguindo apresentar trimestre a trimestre. Ela sempre vem conseguindo apresentar um crescimento muito consistente. Resultado 1 finalizado, podemos partir agora para os resultados da Meta, dona do Facebook, dona do Instagram. Como você pode estar vendo, a empresa também conseguiu apresentar um resultado muito bom, principalmente por conta do aumento da sua receita atrelada à publicidade, que superou muito as expectativas do mercado. Além disso, a empresa também está conseguindo unir a inteligência artificial nas suas operações para conseguir crescer. Agora vamos olhar alguns dados mais detalhados em relação aos resultados da empresa, começando com a sua receita por região geográfica. Nós temos que a empresa, nesse segundo trimestre de 2025, bateu uma receita de 47 bilhões de dólares, sendo que 43% dessa receita veio dos Estados Unidos e Canadá, 24% veio da Europa, 20% da Ásia-Pacífico e 13% do restante do mundo. E comparando com os trimestres anteriores, nós temos que, no segundo trimestre de 2024, a empresa bateu 39 bilhões de dólares, sendo assim, comparando o resultado ano a ano, ela apresentou uma alta de 22%. Próximo dado é em relação ao lucro líquido da empresa, que bateu 18 bilhões de dólares nesse segundo trimestre de 2025, comparando com o mesmo período do ano passado, onde ela bateu 13 bilhões de dólares de lucro, é uma alta de 36%, e comparando com o trimestre anterior, ou seja, o primeiro trimestre de 2025, também é uma alta de 10%, uma alta bastante representativa. E por fim, nós temos o resultado de lucro por ação da empresa, uma alta de 38% em relação aos resultados do ano passado e uma alta de 11% em relação aos resultados do primeiro trimestre de 2025. E para você que não sabe, o dado de lucro por ação acaba sendo muito utilizado nos Estados Unidos, isso porque as empresas, ao invés de pagar dividendos, elas optam por recomprar as suas ações dentro do mercado, retirando elas do mercado e, consequentemente, aumentando o lucro por ação relativo. Então, se você investe hoje numa ação de uma Big Tech norte-americana, tenha certeza que ao longo dos anos futuros, o lucro por ação vai crescer a um patamar muito maior do que o lucro líquido geral da companhia. Assim como aconteceu no caso da Microsoft, os resultados da Meta foram excelentes, melhores inclusive do que os resultados da Microsoft, comparando empresa por empresa e comparando também as suas expectativas. Então o mercado esperava que o lucro por ação da Meta nesse trimestre fosse bater 5,88 dólares, só que na prática bateu 7,14 dólares, principalmente por conta da sua receita vindo atrelada à publicidade digital e também à integração com a inteligência artificial. E as suas ações acabaram se valorizando muito por conta desses resultados acima do esperado, alta de 11,94%, fazendo com que a Meta chegasse muito próximo ao patamar dos 2 trilhões de dólares de valor de mercado. Tanto os resultados envolvendo a Microsoft quanto os resultados envolvendo a Meta mostram que, na prática, as Big Techs norte-americanas estão mais fortes do que nunca, conseguindo crescer a sua receita, conseguindo crescer o seu lucro, principalmente por conta das suas operações que agora estão integradas com inteligência artificial. Então, se antes você estava com o pé atrás de talvez não querer investir nesse tipo de empresa ou não querer, por exemplo, investir fora do Brasil, esses resultados mostram que essas empresas ainda continuam muito grandes e também relacionando com a primeira notícia envolvendo a taxação do Trump sobre o Brasil, mostra novamente a importância de você diversificar sim um pedaço do seu patrimônio para fora do Brasil. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um abraço e até a próxima.